Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E no vídeo de hoje, de 7 Homens e um Destino, a vida de inseto, passando até por jogo de videogame, esse filme talvez seja um dos mais influentes que existe no cinema moderno. Posso chamar de moderno? Moderno. É. A gente está falando de Os Sete Samurais, uma das obras-primas de Akira Kurosawa, e você está nos dois faladores vintage. Gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Se você não se inscreveu, corre agora, aperta aqui, por aqui, vou colocar aqui. Inscreva-se e toque o sininho pitadinho para receber notificações de vídeos novos. Deixa teu joinha importante pra gente, comenta, você já assistiu, você não assistiu, você tem curiosidade, não tem curiosidade? Comenta aí conosco. Eu tenho que confessar que eu nunca tinha assistido. É um dos raros, porque eu sou uma pessoa que vocês sabem que eu gosto de clássicos. É muita influência de Marcos Lázaro. É um dos raros filmes que eu não tinha assistido, porque eu assisto muito clássico, eu gosto. Que sempre que pode fala de Akira Kurosawa, Rashomon, Os Sete Samurais e coisas do tipo, mas precisamos fazer um disclaimer semelhante ao disclaimer que a gente fez agora há pouco no outro vídeo que a gente gravou. São 2 da manhã, meu querido. É isso aí. Como a gente não sabe se vai conseguir gravar no final de semana, a gente está gravando agora depois de um dia inteiro de trabalho, depois de ter gravado o vídeo de Homem-Aranha através do Aranhaverso. A gente sabe que a gente está com cara de acabado, a gente sabe que a gente está cansado. Isto não é desânimo, é o corpo pedindo arrego mesmo, tá? Estamos no limite. Mas Os Sete Samurais é um filme de quando mesmo? Deixa eu pegar a cola aqui, de 1954. É um filme em preto e branco, do Akira Kurosawa, como a gente já falou, e é um filme com quase 3 horas e meia de duração, tá? Pra você poder assistir, você vai ter que dar seus pulos aí na internet, porque a gente não conseguiu achar em nenhum streaming e o Just Watch também não sinalizou nenhum lugar pra gente poder assistir. Absurdo. Independente de qualquer coisa, eu acho absurdo. Eu acho que, por exemplo, a HBO até tem uma parte grande de clássicos, muitos filmes antigos na HBO Max, mas eu acho que esse é um filme que faz falta na cultura de qualquer cinéfilo. Eu realmente lamento não ter assistido antes. Não que o filme tenha explodido a minha mente. Eu acho que exatamente porque ele já foi tão visitado, foi usado tanto como referência, como influência, que pra mim, a experiência eu senti um pouco esvaziada. Deixa eu só falar, talvez no MUBI tenha. Tá? Talvez no MUBI você ache. Apesar do que o filme, assim, eu gosto de cinema asiático. Eu curto o ritmo que eles fazem as coisas. Eu não fico nem um pouco cansada, nem ansiosa com... Ai, meu Deus, 3 horas, 4 horas de duração. Um episódio de dorama tem 1h10. Pra mim, nem ligo. Eu ligo sim. Eu não ligo, Eu ligo sim. Agora, mas nesse filme, eu senti... Mas a gente precisa falar do que é o filme, né? Que a gente não falou. É verdade. Faz resumo aí. E aí, segunda observação. Os vídeos do Vintage tem spoiler. Tá? Deixa eu falar então. Spoiler! Você tem uma vila de agricultores que fica sabendo que vai ser atacada por um bando de 40 ladrões. Na verdade, eles são periodicamente atacados, pelo que eu entendi. Mas tem esse ataque especial eles acabam descobrindo antes. Após o período de colheita. E aí, então, essa cidade. Qual é o nome daquilo? Do quê? Vilarejo? Aquele vilarejo acaba pensando em soluções para conseguir resolver esse problema, até que eles pensam em contratar samurais que possam protegê-lo em troca apenas de comida, que é o que eles têm para oferecer. E aí, perdoe meu arcabouço cultural, que é parco, mas na mesma hora eu lembrei de Vida de Inseto. Assim, a galera que vai para a cidade procurar os samurais é o Flick saindo do formigueiro e indo procurar alguém que pudesse ajudá-los a se livrar dos gafanhotos. Não tem como não fazer essa comparação. É muito engraçado porque a galera fala muito de como A Vida de Inseto é um filme marxista, é um filme comunista. E você tem ali toda... Ele é chupado dos Sete Samurais. O filme é uma ode contra o imperialismo, contra o capitalismo. Sim. E é indiscutível que é uma representação de exploração do trabalhador. Sim. É nítido.
por mais que você tenha chamado o grupo que vem assaltá-lo de bandidos, de foras da lei, é a interpretação que se tem daquele que explora o trabalhador. Sim. Porque eles estão se matando. Uma coisa importante, assim, a Ásia como um todo, eles sempre tiveram ao longo da história deles muita dificuldade econômica com relação à parte de agricultura. Nunca foi um solo, uma área muito propícia para cultivo, criação de animal. Você tinha um problema de clima, um problema do próprio solo. O Japão é uma ilha, então você tem uma série de limitações. Então sempre a fome é um fantasma muito forte dentro da Ásia. Inclusive na Ásia, uma das formas de você cumprimentar um asiático em várias línguas é perguntar se ele já comeu. Sabia disso? E uma das maiores demonstrações que você pode fazer de carinho com um outro asiático é chamá-lo para comer com você. E quando vocês comem, é você pegar algo do seu prato, uma proteína, e botar no prato do outro. Isso é quase que dizer eu te amo. Isso emociona eles. Então, assim, quando você fala... E aí também tem que entender esse peso cultural. Quando você fala que alguém vai tirar a comida, vai tirar... É como se você estivesse tirando tudo deles. A oportunidade e essa chance de viver, que é só o que eles têm. E aí, aquele grupo então, já passou, inclusive assim, não vai ser a primeira vez que eles vão ser atacados, eles já passaram por outros ataques, mas eles sabem que tá para vir esse novo ataque aí. E aí vão chamar esses personagens que seriam os samurais. Os samurais também, eles não são nem um pouco dentro daquele arquétipo que a gente está acostumado de um samurai. Não. Depende, você tem ali alguns que... Não, eu digo assim, aquela coisa, eu digo, quando eu penso samurai, eu penso lá no filme do Tom Cruise. Pô, amor, aí a desculpa, a errada é você, né? Eu penso, desculpa, a errada é você. É minha referência de samurai. Tua referência de samurai é o filme do Tom Cruise, e aí você tá dizendo que o filme da Akira Kurosawa que tá errado. Não, tá não. Mas tem um detalhe aqui. Porque aí que tá também. Eles vão na cidade através dos samurais, mas eles não conseguem encontrar samurais. O que eles contratam são ronins, que são diferentes, que são indivíduos que, por mais que tenham sido guerreiros, têm uma mancha, porque de alguma maneira eles não têm mais o seu... dignidade. Mas eles perdem a dignidade porque eles não têm mais... Eu esqueci o nome agora aqui da... A roupa? Não. É a pessoa. Não é imperador. Eles serviam para proteger um senhor e por algum motivo eles não têm mais esse senhor. Seja porque eles falharam na proteção, seja porque eles cometeram algum tipo de erro e aí perderam esse título. Então, são figuras que, por mais que sejam guerreiros hábeis, são guerreiros que estão proscritos, que têm uma mancha. Por isso que, de certa maneira, eles aceitam também trabalhar por comida. É isso que eu ia falar, porque pra mim, eu sempre penso no samurai num cara de alguma forma bem posto na sociedade. Ele, na ordem da hierarquia dentro daquele mundo da Ásia medieval, ele é um cara de prestígio, que tem uma certa situação, que tem... Então, ele aceitar, você pensar, um samurai aceitar viver na miséria, outra coisa, é na sujeira, na pobreza, por comida mesmo só. Eles não têm o que vestir. A cidade até, quando eles chegam e depois que acontece uma situação lá, a cidade até tenta dar um lugar melhor para eles. Um dos fatos deles do primeiro resolver topar é quando eles descobrem que os caras estão comendo mal para que possam oferecer uma comida melhor para tentar contratar os samurais. Mas tem essa questão, tanto é que alguns que eles tentam convidar logo no começo tratam eles como se eles fossem um nada por terem feito aquele tipo de proposta para eles. Mas eles conseguem então contratar esses 6 samurais, porque o 7º vem meio que na marra. E quando eles chegam na cidade é muito interessante. No vilarejo é muito interessante porque o vilarejo todo se esconde. O vilarejo que achou que era uma boa ideia chamar samurais para protegê-los, quando esses samurais chegam, eles ficam com medo desses caras. E muito por influência de um dos filhos do senhor, que é o mais idoso ali do vilarejo, que é o que coordena o vilarejo, que fica o tempo todo achando que vai dar algum problema. Ele está sempre preocupado com o próprio orgulho, com a própria aparência, com a própria percepção que a sociedade vai ter dele e de como ele pode perder os bens que ele tem
e o status que ele tem, e ele sempre está fazendo bosta por causa disso. Outra característica muito dominante do pensamento médio da Ásia. Eles têm essa preocupação constante do que vão pensar de mim, do que vão achar de mim, da minha família, das minhas coisas, do meu comportamento, do que eu sou, dos meus bens. Eles têm uma preocupação constante nisso. O que eu acho também interessante a gente comentar é que a relação que se estabelece, ela tem uma tensão entre eles, porque eles têm medo, afinal de contas, querendo ou não, eles são forasteiros. Eles não são pessoas do lugar. E eles temem até que talvez no futuro eles acabem sendo dominados, então, por esse novo poder, já que eles estão trazendo esse poder para protegê-los. Mas, querendo ou não, eles são um poder. Eles vão eles vão ter uma esfera de influência. Ficam até preocupadas com a influência que eles podem exercer sobre as mulheres, né, sobre o lugar, sobre o que eles possuem, sobre a propriedade que eles têm. E, ao mesmo tempo, os Ronins, os samurais, eles chegam no local, eles sentem que eles não são 100% recebidos e aceitos. Até porque não tem nem como, né? Mas como eles estão também nas suas próprias vidas, perdidos, eles também não estão, eles não têm um lugar, eles não têm uma referência, eles não têm uma função, porque o que eles tinham antes também foi tirado deles. Tem uns dois ali, né, que é o aprendiz e o samurai que luta para se melhorar como lutador, como combatente, como espadachim. Esses dois parecem ter uma situação ainda melhor. Menos pior. O motivo deles Mas eles continuam... Parece, a gente tem a impressão de que eles parecem deslocados da sociedade, sem lugar na sociedade. O aprendiz, eu tenho a impressão não. Que eles têm. O aprendiz, eu acho que ele parece muito mais alguém que, de alguma maneira, tem meios de viver na sociedade que está estabelecida, mas que ele entendeu que não é o que ele quer para ele, que existe um outro, ou ele tem uma outra visão, coisa. Uma visão, Tanto tipo, é que... quero ser aquilo ali, o sonho dele. Porque tem uma hora que ele dá dinheiro dele, o pessoal do vilarejo. Então fica claro que ele, de alguma maneira, não precisaria daquilo dali. E aí então você vai ter também cada um dos guerreiros representando algum tipo de personagem que vai servir de arquétipo para a construção de vários outros grupos que a gente tem até hoje, quando a gente pensa em filmes de guerreiros que se juntam ou pessoas que se juntam para combater ou para fazer alguma coisa junto. O engraçadão, o mais sério, o líder, o eficiente, o cara que serve para organizar, o estrategista, né? O aprendiz, sempre tem um novato que está tentando entender ali o que está acontecendo. Então esse filme vai servir muito como influência para várias outras produções que vão ter algumas cópias mais descaradas, outras influências. E aí, nesse ponto, o filme ele tem um valor enorme. Sim. Porque é o primeiro a fazer tudo isso. E assim, uma outra coisa que é muito bonita, a fotografia, como sempre. Cinema asiático é uma de fotografia deslumbrante, apesar do filme ser preto e branco. Você consegue apreciar a fotografia. Uma coisa que é divertida, que pra mim me diverte em alguns momentos, é a coreografia das lutas. É muito diferente do que a gente está acostumado, porque é muito mais lento e muito mais fake do que a gente está acostumado. Então, nesse ponto, em alguns momentos, pra mim, me distraiu da situação e quase beirou comédia nesse ponto. Embora eu sei que não fosse objetivo. Mas eu entendo que é um filme... O que vai ter de crítico de tênis verde agora, revoltado comigo? Contigo? Com certeza vai ter. Mas é o que eu senti, gente. Desculpa. Eu tô aqui, de novo, esse é um canal de opinião. E a gente, então, tá aqui dando opinião. Então eu senti alguns momentos de dificuldade. Não, é muito diferente do que a gente tá acostumado, realmente. Assim, tem momentos que tu vê claramente que o que seria a katana tá muito longe do cara, assim, o cara já caiu e o cara tá caindo. Mas nada que desmereça o filme. Não! E aí, dentro da história, você tem então esses samurais preparando o vilarejo e preparando as pessoas para que elas pudessem treinar e pudessem combater esse mal que estava vindo. Então, entra muito, e quando você vai dar uma olhada, porque esses filmes do Vintage, a gente até tenta dar uma pesquisada antes de gravar, dar uma olhada para tentar fazer um filme diferente, um vídeo diferente do que a gente está acostumado aqui. O que muita gente defende e valoriza no filme é justamente isso que a gente já comentou também, de como ele vai debater a organização social,
de como ele vai debater determinados valores da sociedade, como ele vai debater o modelo econômico. Ele não necessariamente fala de capitalismo, de socialismo, até porque, né, naquele momento ali, não sei se cabia algo tão com esses termos como a gente entende, não lembro mesmo, em termos de construção histórica, mas ele ali já está debatendo. Era um momento muito forte. Final da década de 50 e década de 60, havia a sombra do comunismo já começando a pairar sobre a sociedade. Verdade, porque 64 tem um golpe aqui, exatamente. Verdade. E você tem que pensar que você acabou a Segunda Guerra Mundial, você dividiu as Alemanhas, começa a construção da União Soviética. A Segunda Guerra Mundial, não. Sim, foi em 45. Ah, tá, porque tu pensou em 64. Tá, não, tô pensando em 45, tô falando... Tá. Não, beleza, 45 dividiu dividiu a Alemanha, você começa a construção da União Soviética, começa a disseminar o comunismo, você vai ter depois a Revolução em Cuba. É todo um período de efervescência. Divisão da Alemanha em 45? Logo depois da Segunda Guerra Mundial, não Mas é? a Segunda Guerra não é em 45, é isso que eu tô Ela falando. acaba em 45, a Segunda Guerra? Não acaba em 45. Acaba em que ano, então, Luiz Otávio? Não sei, eu tô confiando aqui. Confia em mim, mas tudo bem. Acho que começa em 39 e acaba em 45. 45. Obrigada. De nada. Obrigada, Google, por confirmar. Então, é porque eu falo isso tudo nas minhas aulas de direitos humanos, entendi. Então é uma coisa que fica na minha cabeça, entendeu? Entendi. Então, então, assim, você já tinha esse fantasma grande no mundo. Tanto que, eu estudei isso hoje, em 1960, aqui no Brasil, é assinado um pacto com Carlos Lacerda para a construção da Vila Kennedy e Vila Aliança, como um projeto de afastar o Brasil de influência da União Soviética e fortalecimento de união entre o Brasil e os Estados Unidos e mostrar que o Brasil é um país que não quer o comunismo para si. Tá entendendo? E Kennedy vem. Exatamente. E aí, Kennedy morre. E aí depois faz uma homenagem póstuma pro Kennedy, porque já ia se chamar Kennedy de qualquer forma, e fizeram uma homenagem póstuma. Tem uma estátua da Liberdade. Exatamente. Não é só na Laje Zavan que tem. Você vê. Na Vila Kennedy também. E aqui, enfim, dois fatores da cultura. Tá por parte da Ana Cláudia, né? Porque eu errei todos os dados históricos aqui, mas enfim. Eu fiz faculdade de história um semestre. E aí, assim, então, pra mim, eu acho muito claro você ver isso. E o interessante também é que o povo, ele apesar de ele encontrar alguém que o defenda, ele não confia plenamente e ele mantém uma distância desse grupo. E o grupo que vai, de alguma forma, se colocar como um muro, né, como defesa entre o povo e aquele que vai explorar, é o que mais apoia. Porque tem muito a ver também com o final do filme, né? E aí a gente vai entrar no spoiler aqui, no final do... Quer que eu grite de novo? Pra avisar o povo, não ficar nervoso? Spoiler! Porque dos 7 só sobram 3. E o filme acaba o vilarejo tendo vencido a batalha. Eles já estão se preparando para a plantação, na verdade. Eles já fizeram a colheita e estão plantando agora para a próxima colheita. Todos cantando, felizes, celebrando. O povo venceu! E aí que tá. E aí os 3 samurais ficam olhando para os 4 túmulos dos amigos que morreram. E o líder fala, né? Eles venceram e nós perdemos. Quem será que realmente venceu e quem será que perdeu? Porque no final das contas, quem acabou tentando lutar para manter a paz, para instaurar a ordem, mesmo que recebendo por isso, acaba sofrendo, acaba perdendo. Quem vai para as batalhas acaba morrendo e a galera acaba festejando, celebrando, mesmo tendo morrido aqueles que o protegiam. E a vida segue, né? A vida segue seu curso. É cruel. E assim, é uma beleza essa cena, essa reflexão, né? Afinal de contas, sempre vai ter um lado vencedor, vai ter um lado derrotado. E aí lembramos agora da nossa querida presidenta, né? Quem ganha... Eu acho ela simpática. Quem ganha, perde. Quem perde, ganha. Mesmo quem ganhar e quem perder, vai perder. Vai ganhar. E não vai ganhar. Enfim, é isso aí. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder.
Vai todo mundo perder. Dilminha. Então, assim... Ela resumiu os 7 samurais. Então, naquele momento, a Dilma estava fazendo um discurso pró-Akira Kurosawa, é isso? Claro, porque é comunista. Então tá. E ela também é comunista. Então tá. Oxe, claro que sim. Mas eu acho que... Outra coisa... Eu acho que o filme imagina assim, eu sempre gosto de tentar imaginar o filme quando ele chegou lá na época que ele nasceu, né? Lá em 54. Então você imagina só, o filme todo falado em japonês, com toda uma linguagem cultural, com os elementos culturais japoneses, deve ter sido fascinante, e principalmente com a mensagem que ele traz. E claro, como muitos filmes... inclusive assisti um vídeo essa semana, um podcast maravilhoso sobre isso, cheio de símbolos que nem sempre vão ser bem interpretados. Tem gente que talvez não veja nada disso que a gente está vendo. Não, tem gente e vai dizer que pode... aqui, ó, vocês veem comunismo em tudo. Não, e tem gente que pode entender que o discurso que eu falei daqueles que defendem acabam morrendo por não percebe um discurso pró-militarismo que é totalmente distante do que eu defendo e que eu quero dizer com isso. Agora, o filme é todo simbólico, o filme tem os seus simbolismos, tem a sua importância... tem o seu impacto, tem a sua influência, mas não é um filme para todo mundo. Primeiro, porque são 3 horas e meia de filme. Nem todo mundo tem paciência para 3 horas e meia de filme. O ritmo do filme é muito diferente do ritmo dos filmes que a gente tem acompanhado, principalmente nos últimos anos. Então, pode ser que quando você pegue para assistir, seja um filme que você não consiga curtir tanto. Você consiga terminar de assistir, mas você não consiga curtir tanto a experiência de assistir o filme. Ou você vai ficar fascinado, né? Mas sim, mas eu acho... dois públicos, mas eu acho que vai ter um público que vai estranhar e talvez nem consiga terminar, vai parar, vai desistir, ou vai assistir aos pouquinhos, tipo, vou assistir 1 horinha hoje, mas assisto outra hora. Porque realmente para algumas pessoas pode passar uma sensação de cansaço, né? Até porque, com os menos, parece que a história não se desenvolve. A conclusão, parece que eles não vão chegar a lugar nenhum. Porque eles estão, na verdade, desenvolvendo muito. Assim. O filme ele é dividido em 3 partes. E uma das partes é justamente a preparação da vila para receber os bandidos. Então, coisas que num filme de hoje em dia levariam 5, 10 minutos com cenas de fundo, uma trilha sonora emocionante, o líder olhando para frente, a gente vendo um ou outro samurai juntando, as pessoas lutando, treinando, e em 5 minutos 10 resolveria, aqui no filme leva 40 ou 1 hora. O que difere é assim, a montagem. Agora, de novo, a forma de linguagem cinematográfica do Oriente é diferente e é muito mais lenta. Eles têm como característica aprofundar e trabalhar todos os personagens. Dar espaço mesmo ao personagem secundário para que ele se desenvolva, ele tenha uma existência e não seja simplesmente alguém que apareceu ali no plano, no fundo, para ser escada do outro. Ele tem uma história, ele pode ser uma história secundária, mas ele tem uma história, ele tem um arco, ele tem um desenvolvimento, começo, meio e fim. Isso é bem característico dentro da arte asiática na produção de filme, televisão, cinema. Eles têm essa característica realmente. E que pode incomodar algumas pessoas e falar, pô, vamos ser objetivo, vamos lá. Quem é fanático, talvez, por cinema americano, vai ter um choque, ainda mais se nunca assistiu. Porque a forma de centrar a história numa única pessoa e nada mais importa, e vamos ser rápido no resto para conduzir aquilo ali freneticamente, é bem diferente do que a gente está acostumado, do quem está acostumado com o cinema asiático. É isso, né? É isso. Se você chegou até aqui e não se inscreveu, gente, está esperando o que? Se inscreve, deixa seu joinha aqui, comenta conosco se você assistiu, se você não assistiu, se tem curiosidade, não tem curiosidade, curte filme asiático, não curte. Você acha que o que você achou da nossa opinião? Tem a ver com comunismo, tem a ver com comunismo? É uma alegoria, não é uma alegoria sobre a exploração do trabalhador ou não? Comenta aqui com a gente adora quando vocês comentam conosco. Nós estamos em todas as redes sociais, tudo com 2 faladores, é facílimo de encontrar a gente. Curte a gente lá no TikTok, se inscreve lá no nosso TikTok e vai ler nossa... Em toda rede social a gente tá. Curte a gente lá no Faixa Pop, que é um site onde a gente tem uma coluna quinzenal.
essa semana passada, na outra, já tá quase saindo a nova. Na verdade, quando esse vídeo sair, eu espero que já tenha saído a coluna nova. A última agora foi sobre racismo. Foi sobre o Vini Júnior. O caso do Vini Júnior. E o próximo vai ser sobre... Não sei, ainda tem que Vamos esperar o que vai acontecer. O mundo ainda tem muita coisa pra acontecer. É isso, pessoal. Valeu. Beijinho, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu, até a próxima. 彼らはこの旗のもとに戦った。どういうわけだこれは。これは田んぼの田の字、つまり百姓たち、この村だな。丸は俺たちだ。